Obrigada, Arthur, pela palavra. Muito bom ver vocês, Arthur, Daniel, Alissa, cada um aí em um lugar diferente. Agradecer o convite do Magno e da Lorena para poder estar aqui hoje, compartilhando um pouco também da minha vivência com o projeto Tubo de Ensaios. É uma honra estar aqui hoje em mais uma edição, que dessa vez acontece de forma totalmente virtual e reafirma, né, a base conceitual do tubo, que é o experimentalismo. Então, a gente, mais uma vez, se vê diante de um contexto completamente diferente. Então, uma excelente oportunidade para tentar realmente transcender, né, as formas que até então a gente vinha sendo acostumado a trabalhar. Infelizmente, veio num contexto que a gente não esperava, né, envolvendo, como o Magno falou, muita dor, muito sofrimento coletivo, mas também que oportuniza esse momento de reflexão sobre a nossa realidade e como a gente vem experimentando ela, né, ao longo desses últimos anos. Eu fico muito feliz também de poder compartilhar aqui um pouco sobre um dos temas do painel aqui de hoje, que é a questão da memória, sobretudo do ponto de vista institucional. Eu pude estar à frente da diretoria, né, da antiga DEA, nos últimos, entre 2016 e 2018, e a gente começou a institucionalizar alguns projetos, né, que já vinham acontecendo. É importante a gente destacar que tudo é uma construção, né, e a gente só dá andamento realmente a essa história, e no sentido de organizar a memória dos projetos da diretoria e disponibilizar, né, então, para o público e para a nossa comunidade. Então, quero dividir com vocês um pouco aqui do que tem sido essa experiência, né? E aí, quando a gente fala em memória, eu vou falar mais no campo da experiência mesmo, né? E da construção do imaginário, do coletivo. E acho que amanhã a professora Monique Magaldi vai qualificar o debate em torno da discussão da museologia, né, e do acesso à informação segundo a perspectiva das ciências da informação, né. E aí, falando da questão da experiência, eu acho que é muito o que a gente vai debater aqui nos próximos dias. Quando eu penso no tubo de ensaios, primeiro eu tenho uma memória pessoal, afetiva, com relação ao projeto, que vem da minha experiência enquanto estudante e, na verdade, até antes de ser estudante, né, quando pude vivenciar, experimentar ali o campus Darcy Ribeiro, num contexto de imersão no festival de performances do tubo de ensaios. Eu acho que essa experiência ela foi constitutiva, né, com certeza, na minha formação enquanto na época eu fazia design, né, mas depois fui para o campo da educação também, e certamente também marcou a memória e a formação de todos aqueles que puderam participar do projeto, sejam como artistas, sejam como espectadores. Então, essa memória, ela vive dentro de nós, né? Então, ela é uma memória que nós carregamos, e carregamos para a nossa vida, né? E a arte tem esse componente, né, de impacto por meio da experiência da vivência artística. E aí, quando eu comecei a trabalhar na UNB enquanto servidora, em 2014, eu passei a elaborar um outro tipo de memória sobre o projeto, até de certa forma antagônica, o que me levou depois a refletir muito sobre
a importância desse cuidado com a memória institucional. Porque logo que eu entrei, foi em 2014, a gente começou, eu pude vivenciar o Descentralize, né, que eu acho que foi um marco assim na história do Tubo, que foi quando o projeto ele foi levado para os campi. E a gente teve um problema muito sério em um dos campi, né, em que o projeto foi criminalizado. Então, acho que escancarou muito assim, a diversidade cultural da nossa universidade e como também os campi, né, talvez por serem mais novos, ainda não estivessem tão habituados com esse tipo de vivência artística, coisa que às vezes no Darcy Ribeiro já era mais, já faz mais parte da vivência, né, assim, rotineira dentro da universidade. Mas mesmo assim, né, então a gente ficou um ano sem fazer o projeto, depois a gente retomou, mas percebendo que a gente já não tinha o mesmo terreno e a mesma liberdade para experimentar dentro do campus, igual como foi marca, né, do Tubo de Ensaios durante a maior parte da sua memória, né, apesar de que entre idas e vindas esse movimento já havia acontecido, né. Então a gente começou a experimentar espaços fora do campus, então nós fizemos o pós-apocalipse de performance, né, começamos a debater o direito à cidade e perceber que essa falta de espaço para manifestação artística, ela não estava acontecendo só dentro da UNB, né? Mas como um fenômeno da nossa sociedade. Então, nas nossas inquietações e na vivência, eu, particularmente, né, também comecei a pensar muito sobre como que a falta de memória e a falta de reflexão sobre os nossos processos também pudessem fazer com que a gente não avançasse, né, com que a gente tivesse tantos retrocessos, né, porque se você parar para pensar, às vezes, há 10 anos atrás nós tínhamos mais liberdade dentro do campus do que a gente tem hoje, né. E aí, só que a minha inquietação com a memória, ela começou um pouco antes, foi logo que eu entrei na UNB, porque eu trabalhava diretamente com a questão do movimento estudantil. E aí percebia que o próprio movimento estudantil também não tinha uma apropriação da sua memória. E como isso dificultava também o avanço na consolidação dessas entidades, né? Então, na verdade, são fenômenos que estão bem interligados à questão da memória e da cultura da comunidade. E aí eu tive acesso a um projeto que se chamava Promemeu, que é um projeto da mais extrema importância dentro da universidade, muito pouco conhecido. Inclusive, já aproveito aqui para divulgar, tem um documentário no YouTube que conta a história do Promemeu, que foi uma iniciativa de um grupo de estudantes para resgatar a memória do movimento estudantil na época da ditadura. E esse trabalho de pesquisa, de organização e disponibilização do acervo deu origem ao que hoje a gente conhece como Arquivo Central da UNB. Então, foi um projeto que veio da própria necessidade da comunidade de conhecer e se apropriar melhor da sua memória. E aí a gente, em parceria com a UNB-TV, com o Departamento de Museologia, né, na pessoa da professora Monique Magaldi e outras professoras também, Lorena, Magno, e, enfim, toda a equipe da DEA, a gente escreveu um projeto para tentar cuidar e preservar e divulgar a memória na nossa diretoria. E aí a gente tem feito esse trabalho e a gente tem encontrado muitos desafios, porque, sobretudo, quando a gente percebe que a memória era muito mais preservada quando ela era feita de forma manual. Então, a gente tem um extenso arquivo de
fotografias e vídeos VHS, e a partir do momento que a gente passa a adotar mídias virtuais, a nossa memória ficou muito mais fragilizada e fragmentada, então tem sido um desafio ao longo desses últimos anos organizar isso, ainda mais porque ainda, acho que a UNB ainda está crescendo muito, no seu olhar, né, para sua memória, então acaba que são esforços muito pontuais e a gente precisa que isso seja fortalecido, né, no âmbito institucional, mas sei também que a gente tem avançado bastante, a professora Monique vai poder falar melhor sobre isso amanhã, mas a gente não tem perdido isso de vista, e eu acho que cada vez mais a gente precisa dar o devido valor para nossa memória. Tem também a Batcaverna, né, que eu não poderia deixar de citar aqui, que é um importante espaço de guarda de acervo cênico que foi produzido ao longo desses anos de tubo de ensaios. Então, a gente precisa avançar muito, né, em termos de organização e disponibilização dessa memória, e vamos continuar, né, nesse sentido. E aí não vou estender muito minha fala, porque a gente tem ainda muita performance, muita arte para experimentar daqui para frente. E só queria, então, finalizar parabenizando mais uma vez pela escolha do tema, né? Porque realmente a gente só vai conseguir transcender essa realidade que a gente vive quando a gente tiver profundo conhecimento sobre ela, né? Então também não adianta só a gente organizar essa memória e não produzir espaços de refletir sobre ela, né? Sob o risco da gente só mudar a técnica e não avançar verdadeiramente, né, no conceito e na nossa cultura comunitária. Então, também me somo aí ao coro dos colegas, desejo vida longa ao tubo e um ótimo evento para todas e todos. Mais uma vez, parabenizar pelo fôlego em produzir um evento dessa grandiosidade em tempos tão adversos.